E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O clima nos bastidores do futebol brasileiro mudou drasticamente após a derrota do Palmeiras para o Grêmio, resultado que, somado ao tropeço alviverde, ampliou para 5 pontos a vantagem do Flamengo na briga pelo título. O curioso é que, mesmo sem confirmar matematicamente a taça, o rubro-negro esteve a poucos centímetros dela na Arena MRV. Uma trave salvadora, um Everson inspirado e um gol nos acréscimos transformaram o confronto em um verdadeiro roteiro cinematográfico. Enquanto o Flamengo celebrava silenciosamente o empate heróico que o deixou ainda mais próximo do objetivo, a situação no rival paulista ganhou contornos inesperados. Abel Ferreira, visivelmente incomodado, deixou de lado o discurso habitual e abriu espaço para um desabafo inflamado, que rapidamente se tornou o centro das atenções. A reação do treinador, por si só, levantou questionamentos sobre o real estado emocional do Palmeiras às vésperas de enfrentar justamente o Flamengo na final da Libertadores. A entrevista ganhou tons ainda mais intrigantes quando Abel passou a revisitar episódios de arbitragem que, segundo ele, teriam influenciado a trajetória alviverde no Brasileirão. Chamou a atenção um momento em que, ao tentar justificar a queda no rendimento, o técnico acabou citando o Flamengo em meio a queixas sobre decisões tomadas em diferentes rodadas. Em um trecho, lembrou até o polêmico Palmeiras x São Paulo no Morumbis, reforçando que a equipe não tem sido favorecida nas disputas mais recentes. Para gerar ainda mais suspense, Abel fez questão de resgatar lembranças de pênaltis contestados e jogos que, em sua visão, passaram por interferências cruciais do apito. Falou do Maracanã, mencionou o duelo com o Santos, citou o Vitória, mas sempre repetindo uma mesma linha: o Palmeiras não desistiu. A insistência nas palavras deixou uma pergunta no ar: seria um recado interno, um alerta para a CBF ou apenas uma tentativa de reorganizar o moral do elenco? E agora, com a final continental se aproximando, a grande dúvida paira no ambiente esportivo: até que ponto esse desabafo revela algo maior nos bastidores? O discurso de Abel foi apenas emoção pós-jogo ou há tensões profundas que podem impactar a decisão em Lima? A grande questão que começa a circular nos corredores do futebol brasileiro é simples, porém perturbadora: por que Abel escolheu justamente este momento para abrir o jogo? A fala veio em um contexto explosivo, às vésperas da final mais importante da temporada, e isso tem feito muitos acreditarem que algo maior está acontecendo dentro do clube paulista. Será apenas pressão? Ou existe, de fato, uma tensão verdadeira que Abel não conseguiu mais esconder? Outro ponto curioso é que, apesar de tentar minimizar a derrota para o Grêmio, o discurso do treinador acabou reforçando a percepção de instabilidade no Palmeiras. Fontes internas afirmam que o clima não é dos melhores e que o elenco sentiu o impacto da perda de pontos. E aí aparece a dúvida que ninguém consegue ignorar: esse ambiente pesado pode refletir diretamente na decisão contra o Flamengo? Públicos e jornalistas já começam a especular sobre possíveis fissuras internas. Há ainda quem enxergue uma tentativa de Abel em mudar a narrativa antes do confronto decisivo. Ao ressuscitar lances antigos, polêmicas esquecidas e decisões de arbitragem que já não estavam no radar, o técnico parece ter buscado proteger o elenco, criando um novo foco para a imprensa. Mas isso levanta outra pergunta intrigante: o treinador está tentando blindar seu grupo ou está, involuntariamente, mostrando que a pressão está fugindo do controle? E o detalhe mais instigante: mesmo reafirmando repetidamente que o Palmeiras não desistiu do título, muitos interpretaram seu tom como um pedido de socorro, quase uma tentativa desesperada de mostrar força quando o momento indica justamente o contrário. O contraste entre discurso e realidade cria o suspense perfeito para a reta final do Brasileirão, e deixa a torcida flamenguista se perguntando se o rival já entrou em campo derrotado mentalmente, mesmo antes da bola rolar em Lima. Diante desse cenário cheio de declarações inflamadas, a pergunta que fica é: como a nação rubro-negra interpreta o comportamento de Abel Ferreira? Para você, torcedor, essas falas revelam apenas nervosismo momentâneo ou deixam claro que o técnico já sente o Flamengo como o favorito absoluto para a final da Libertadores? A sua visão é fundamental para entender como o rival enxerga o Mengão neste momento decisivo. Outra reflexão importante é:
Você acredita que essa pressão interna no Palmeiras pode beneficiar o Flamengo? Muitos enxergam o rubro-negro mais maduro, mais decisivo e emocionalmente mais preparado para grandes jogos. Será que esse desabafo do treinador adversário é um sinal de que o Palmeiras já está abalado antes mesmo de entrar em campo? A torcida flamenguista concorda com essa interpretação? E quando Abel revive polêmicas antigas, citando pênaltis, arbitragem e jogos passados, a torcida do Flamengo deve considerar isso como desculpa ou estratégia psicológica? Torcedor, na sua opinião, o treinador está tentando desviar o foco da má fase ou realmente acredita que o campeonato está sendo influenciado? É interessante saber como o rubro-negro avalia essa narrativa às vésperas de um confronto gigantesco. Por fim, a grande questão é: os flamenguistas acreditam que esse discurso evidencia medo do Mengão? Você sente que o rival já está entrando na final pressionado, fragilizado e preocupado com a força do Flamengo? Ou acha que isso pode motivar o Palmeiras a vir mais agressivo? Compartilhe sua visão, a opinião da nação tem peso, força e ajuda a construir a atmosfera antes da grande decisão em Lima. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Traição nas Laranjeiras? A história pode estar prestes a ganhar um capítulo absolutamente surpreendente. Nos bastidores do futebol carioca, um rumor explosivo tomou conta das redes sociais e incendiou o debate entre os torcedores. João Arias, um dos principais nomes do Fluminense, teria manifestado o desejo de trocar as Laranjeiras pela Gávea. A suposta frase polêmica atribuída ao atleta circulou rapidamente, levantando suspeitas, teorias e, claro, expectativas gigantescas entre os rubro-negros. Será que o Flamengo realmente entrou de vez na briga para trazer o colombiano? O interesse do Flamengo em Arias não é novidade, mas a intensidade dos rumores atuais ultrapassa qualquer cenário anterior. Fontes que acompanham o mercado garantem que o nome do colombiano voltou ao topo da lista do departamento de futebol rubro-negro. Sua versatilidade, velocidade e poder de decisão são qualidades vistas como ideais para o elenco que Felipe Luiz pretende moldar para a próxima temporada. Um atleta capaz de atuar pelos dois lados do campo, somar assistências e ainda decidir com gols em jogos grandes sempre chamará a atenção de um clube com ambições tão elevadas. A possível insatisfação de Arias no Fluminense teria sido o estupim para essa onda de especulações. Bastidores indicam que ele não estaria plenamente satisfeito com a atual situação do clube, principalmente no que diz respeito a promessas não cumpridas e a falta de competitividade em momentos decisivos. Esse cenário teria provocado desgaste interno e acendido o alerta para uma possível saída. E quando um jogador desse calibre cogita novos ares, o Flamengo surge naturalmente como um destino atraente. Dentro do ninho do urubu, há quem defenda que Arias seria uma adição imediata ao time titular. Sua inteligência tática, capacidade de infiltração e leitura de jogo colocam como peça capaz de elevar o nível de criatividade ofensiva, oferecendo novas alternativas de movimentação com Pedro, Bruno Henrique e De La Cruz. A ideia de ver Arias vestindo o manto sagrado já faz parte das discussões entre dirigentes e analistas que enxergam no colombiano um reforço pronto para mudar o patamar do setor ofensivo. No entanto, apesar da empolgação crescente, o cenário ainda está envolto em mistério. Não há confirmação oficial, e tudo segue no campo dos rumores, algo que só aumenta o burburinho e deixa a torcida rubro-negra imaginando as possibilidades. Será que Arias realmente quer vestir o vermelho e preto? Estaria o Flamengo disposto a avançar na negociação? O fato é que a nação vive um momento de expectativa máxima, aguardando os próximos capítulos dessa novela que promete agitar completamente o mercado carioca. Arias é um daqueles jogadores raros que conseguem transformar uma jogada aparentemente comum em uma oportunidade clara de gol. Sua agilidade na mudança de direção e a capacidade de acelerar com a bola dominada fazem dele um pesadelo constante para qualquer marcador. O colombiano domina como poucos a arte de quebrar linhas e gerar superioridade numérica, atributo que cairia como uma luva no estilo ofensivo e vertical que o Flamengo tanto valoriza. Outro ponto que chama atenção é sua visão de jogo extremamente apurada.
Arias tem facilidade para identificar espaços onde a maioria não enxerga nada e, a partir disso, acionar companheiros em profundidade ou criar jogadas inesperadas. Essa leitura antecipada de movimentos é justamente o tipo de elemento que pode potencializar nomes como Pedro, Luiz Araújo e até mesmo de La Cruz, oferecendo variações táticas que tornariam o Flamengo ainda mais imprevisível. Além disso, o colombiano possui um repertório de dribles que desequilibra qualquer defesa. Não se trata apenas de habilidade estética, mas de efetividade. Arias dribla para progredir, romper marcações e abrir caminhos para passes decisivos. Sua frieza nos momentos críticos também impressiona. Ele sabe quando acelerar, quando cadenciar e, sobretudo, quando decidir o lance por conta própria. Esse controle emocional em partidas grandes é um diferencial raro no futebol sul-americano. Por fim, sua capacidade de atuar em múltiplas funções no setor ofensivo aumenta ainda mais o desejo da torcida em vê-lo com o manto sagrado. Arias pode jogar aberto pela direita, pela esquerda, centralizado como meia articulador e até como segundo atacante, sempre demonstrando intensidade e comprometimento tático. Um jogador com tamanha versatilidade naturalmente alimenta a imaginação dos rubro-negros, que já começam a sonhar com novas triangulações, novas infiltrações e, quem sabe, novos capítulos memoráveis escritos no Maracanã. A nação rubro-negra acredita que Arias cairia como uma luva no esquema do Flamengo? O colombiano, conhecido por sua intensidade e capacidade de decidir partidas grandes, dividiria opiniões ou conquistaria a torcida imediatamente? Muitos já imaginam um jogador atuando no Maracanã lotado, mas queremos saber, você aprovaria essa contratação? Outra questão importante é o impacto que Arias teria no atual elenco. A torcida vê espaço para ele assumir um papel de protagonismo no time de Felipe Luiz? Acredita que sua chegada elevaria ainda mais o nível competitivo da equipe, principalmente em competições como Libertadores e Brasileirão? A nação confia que ele pode ser o diferencial que falta nas partidas mais duras? E quanto à identidade rubro-negra? Arias, vindo diretamente de um rival estadual, teria apoio imediato da torcida? Os torcedores aceitariam essa transição sem resistência, ou a rivalidade histórica entre Flamengo e Fluminense pesaria na recepção do atleta? Queremos ouvir sua opinião sincera. Você acredita que o manto sagrado transformaria Arias em outro jogador dentro de campo? Por fim, a pergunta que não quer calar: você acha que o Flamengo deve avançar imediatamente para tentar fechar esse reforço? Com o mercado cada vez mais agitado e disputado, a decisão precisa ser rápida e estratégica. A nação deve pressionar a diretoria para trazer Arias, ou seria melhor investir em outro perfil de jogador? Comentem, debatam e participem. A voz da torcida é fundamental para movimentar essa novela que promete esquentar ainda mais o clima no futebol carioca. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.